até porque a deputada Carla Zambelli, pessoal, foi ouvida pela justiça italiana e ao vivo de Roma. Eu trago o repórter do portal MD News, o David Gonçalves, que traz os detalhes da movimentação e de como foi o depoimento. Bom dia, David, a palavra é sua. Bom dia, André, bom dia também a quem está acompanhando a Jovem Pan. A audiência da Carla Zambelli acabou de terminar, eu acompanhei parte da audiência do lado de dentro e também ao final da audiência aqui do lado de fora. Duas coisas aconteceram nessa audiência que eu acho que todo mundo precisa saber neste momento. Carla Zambelli volta para o presídio, porém, o juiz Micaele Monteleone atendeu o pedido da defesa para que Zambelli passe por uma perícia médica. Então, essa perícia pode acontecer do dia 18 ao dia 22, não só por um médico clínico, mas também por um médico psiquiatra. Ela seguiu de volta agora para o presídio e a próxima audiência será no dia 27. Nós estamos aqui acompanhando toda a movimentação, a presença extensiva de segurança aqui. O Exército, Carla Zambelli deixou a penitenciária, o pai dela também, sem falar com a imprensa. A gente segue por aqui acompanhando tudo e qualquer nova atualização. Eu volto com vocês, André. Valeu, David, obrigado. Informações até que a própria ex-deputada aí passou mal durante a audiência e eles seguem enfrentando esse calvário jurídico pelo qual ela está passando. De qualquer forma, é importante a gente só trazer essa atualização, dado que a gente vem repercutindo todas as etapas desse processo em torno da ex-deputada Zambelli há um bom tempo, mas já faço aqui a virada de página, retomando a pauta principal que a gente estava discutindo e com toda a atenção que ela merece. Seguindo aqui com a presença ilustre do nosso neurocomunicador do Brasil, professor William Borghetti, Jess Peixoto, David de Tarso, Mano Ferreira e agora sim retomando a pauta. No momento que a gente está de volta também para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio, voltando aqui, pessoal, com a repercussão estrondosa em torno da denúncia do fenômeno da adultização nas redes sociais, do Felca, a instrumentalização política de todos os lados, mas quero retomar a pauta aqui agora sim. Mano Ferreira. Eu queria ouvir o William sobre um aspecto que está sendo menos abordado, porque o vídeo do Felca foi construído em camadas, né? E a primeira camada, que as pessoas têm falado menos, é quando ele aborda a questão de empreendedores mirins, de pastor mirim, de pessoas, de crianças que estão, desde muito cedo, emulando ali discursos de influenciadores específicos, profissionais, que não entra no mérito da sexualização, mas que ele também trata como adultização. Na tua avaliação, esses casos devem ter o mesmo tratamento do ponto de vista do poder público dos casos de sexualização? Eu acho que os casos de sexualização eles são mais profundos e graves, né? E urgentes. É uma coisa que tem que ser tomada uma ação nesse momento, porque além de envolver o risco psicológico da criança, da formação, acontece aí uma questão gravíssima legal. Talvez o empreendedor mirim, a primeira camada ali, como você chamou, ela seja imoral ali, ela seja problemática, tudo mais, mas ela não transgride uma lei, né? Ela não tem a gravidade legal. Agora, é preciso olhar para esses pais que estão novamente expondo essas crianças, e quando a gente olha histórias, talvez a história mais icônica aí que a gente acompanhou desde a infância até o que sucedeu na fase adulta, né? Então, assim, artistas como Michael Jackson, por exemplo, que a gente via aquela hiperexposição na infância e o que isso transformou na fase adulta. Então, assim, é bastante problemático. Só que qual que é o grande problema? Inclusive o Felca utiliza essa questão. Quando você tem a monetização, talvez os pais estão colocando a monetização antes da saúde mental e do conforto daquela criança. Então, quando você coloca aqueles meninos ali que falam sobre empreendedorismo, chega a ser até divertido. Você ri, o menino fala ali alguns absurdos e tal, mas o que é esperado de uma criança é que você dá um microfone para ela e pergunta como ela vê o mercado de trabalho. Mas quem tem que
tá ligado nisso daí, quem tem que ser responsabilizado são os pais, são os adultos que permitem uma exposição absurda daquela ali. Mas eu participo de vários eventos, né, que sou convidado assim, porque pelo fato de ter criança, tenho um filho de 6 anos, e aí eu acabo indo até alguns eventos. E num deles, assim, me impressionou bastante, porque uma mãe dizendo assim, não, agora você vai gravar o conteúdo. Tipo assim, a criança ali pra curtir era um parque, em vez de poder brincar, que é fazer o papel dela, não. Realmente tendo que gravar esse conteúdo. Eu fiquei me perguntando assim, falei, nossa, mas que geração que a gente vive, né? E meu filho às vezes brinca, né? Esses dias eu cheguei em casa, tava apresentando o Jornal da Manhã, ele pegou e falou assim, papai, que horas são? Eu falei, ele falou, repita. E aí ele pegou e falou assim... Está com o espírito jovem pai. Eu vejo que ele, ao ver também, que eu trabalho em TV, né? Enfim, minha esposa também é jornalista, então assim, ele acaba tendo essa tendência de ter televisão e tudo. Ele até, numa viagem que a gente fez, falou assim, grava o vídeo aqui eu fazendo. Mas, em momento algum, eu pensei em postar isso. Porque, a partir do momento que isso se torna, vamos dizer, uma obrigação, realmente é difícil de você controlar. E perde essa fatia também. Porque aí você acaba gerando uma responsabilidade para a criança, a qual ela não tem. Por isso que você tem que impor também esse limite, muitas vezes, né? Perfeito. Tem a juíza, a doutora Vanessa Cavalieri, que ela é a juíza da maior vara de infância e juventude do Brasil, né, que fica no Rio de Janeiro. Ela faz uma analogia maravilhosa. Ela fala assim, você imprimiria 2.000, 5.000, 10.000 cópias do seu filho fazendo e distribuiria numa grande avenida de uma grande cidade do Brasil? Você exporia a criança? Não, é impossível, ninguém faria isso. Só que quando você joga no YouTube, por exemplo, quantas pessoas estão vendo aquilo? Quem que está vendo aquilo? Então, de fato, esses casos, a gente já falou, inclusive, aqui no Morning, aquela vez sobre a questão da Larissa Manoela, que é um caso, né, parecido, aquela criança popstar e tal, e que depois vai responder, vai ter questões psicológicas na vida adulta. Então, assim, os pais precisam cuidar. E aí a Jess trouxe uma coisa que é bem legal, que é essa visão sagrada de pai e mãe, essa coisa assim que pai e mãe tem uma coisa sagrada. Obviamente muitos têm, acredito que a maioria tenha, mas quando a gente baliza que todo mundo é sagrado e todo mundo sabe o que está fazendo e não tem esse acompanhamento, acontecem esses absurdos. E assim, cara, tem criança sendo exposta na internet para todo mundo ver, e não é deep web não, tá? Sim, na superfície total. Lembrando aqui, Jess Peixoto, quero te ouvir aqui, deveria ser um consenso, uma daquelas raras oportunidades que de proteger a inocência das nossas crianças deveria atravessar e transcender o olhar mais intransigente das tribos políticas e dos lados políticos. Agora, dado o contexto político atual, a vida como ela é, e quem exatamente está tentando surfar essa pauta e a denúncia essencial do Felca, tomando aí um contorno político. Você acha que o projeto contra a adultização vai prever também a proibição, por exemplo, de crianças frequentando paradas gays, que é um ambiente altamente sexualizado, prevendo a proibição de crianças frequentando bailes funks que tendem a ser altamente sexualizados, os ambientes, a atmosfera lá também? Vai também prever a punição de TVs ou de influenciadores que engajem em conteúdo que, de alguma forma, promovam a adultização, a sexualização precoce? Ou só vai servir, enfim, para, de alguma forma, ficar uma coisa muito específica que não afete os grupos que a esquerda diz defender? André, sendo muito realista, desde o dia 1 do governo federal, eles estão falando que é urgente regulamentar as redes sociais. O problema que eles têm é que, para a opinião pública, que gosta da liberdade das redes sociais, isso não é uma pauta urgente. Então, aqui eles acham uma narrativa forte, uma narrativa de um problema que é urgente, que existe na nossa sociedade, que é lamentável, que é abjeto, e tentam instrumentalizar isso para ser ali o discurso, para se regulamentar as redes sociais. E aí, obviamente, a regulamentação, ela não vai ser visando apenas isso, embora com certeza vão pôr um inciso, alguma coisa, mas como o Mano bem trouxe aqui, já estão em outras legislações, já estão no ECA. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eles estão utilizando a narrativa de uma comoção social para passar um desejo político de regulamentação das redes sociais que urge neste governo desde um primeiro momento, que é uma pauta que é muito dita por parte deles. Então a gente tem que ter esse olhar atento. De fato, se você olha até mesmo para novelas, para às vezes novelas que acontecem e coloca lá uma criança num baile de shortinho curto, dançando. Isso também está ligado à erotização, isso também está ligado à adultização. Então não é só no espaço das redes sociais, é muitas vezes em hábitos, na forma de se colocar. Então, por exemplo, tem escola que não deixa meninos e meninas irem de short.
também, muitas vezes, por questão de correr, de como que isso vai ser, da exposição física. E muitas vezes essas escolas são interpretadas como assim, reacionárias ou qualquer coisa relativa a isso por um viés de liberdade. Mas pense numa pessoa mal intencionada ali tirando foto. Então, existe essa preocupação, essa é uma discussão que a sociedade tem há muito tempo. Hollywood mesmo está cheia de casos de jovens menores de idade, 15, 13 anos, que são erotizadas em filmes, em séries, que têm essas imagens divulgadas em publicidade. Então, este é um problema social grave e é urgente que a gente tente diminuir a erotização das crianças, barrar a erotização das crianças. Não é um problema só das redes sociais, é um problema da sociedade como um todo. Como eu disse aqui, é muito problemático que o conteúdo desse influenciador tenha sido tão permissivo por tanto tempo e que as pessoas vissem. Tem vários pais que agora estão descobrindo assim, poxa, meu filho via isso, eu não sabia, eu não tinha dimensão do que era. É por isso que você que é pai também é parte dessa solução. Olhar esses conteúdos, denunciar esses conteúdos. As plataformas têm canais diretos de denúncia e fazer esses conteúdos caírem. Porque se dá lucro, é porque tem permissividade. Aí você corta o lucro, o interesse também diminui. Esse é um caminho que tem sido discutido, né? Alguns deputados têm defendido que uma possível regulamentação se daria na monetização com conteúdo que inclui crianças. Eu acho que é um caminho muito mais razoável de debate do que colocar um caldeirão inteiro de regulamentação de redes sociais, que a gente sabe que é uma questão muito mais complexa e que entra na polarização política de forma desnecessária num contexto de uma pauta que reúne um amplo consenso na sociedade sobre a necessidade de proteger as nossas crianças. Um outro ponto que eu acho que é legal de destacar é a mudança cultural, porque nos anos 90... eu cresci vendo crianças dançando na boquinha da garrafa, na TV, de forma, enfim, cotidiana. Não censurado. Né? Teve Playboy Mirim, né? Exatamente. Então, tem uma mudança cultural que eu acho que vale a pena a gente destacar. De alguma forma, estamos evoluindo como país. Meus amigos, dá longe de ser fácil, muito pelo contrário. Mas aqui já tem pelo menos algumas etapas aí promissoras, né? Constatação do problema, acho que está todo mundo na mesma página. Que ele precisa ser enfrentado também. Agora é o como, que é a hora do vamos ver agora. Mas ainda pegando aqui essa percepção que eu achei muito essencial até a intervenção do David aqui, porque beleza, o ECA está posto, ele existe, mas parece uma peça de ficção mofada, as pessoas não estão se pautando por ele. A gente vai adiante aqui analisando que temos um aparato policial federal avançado, bem equipado, bem treinado, com tudo ao seu dispor para fazer o monitoramento e identificação desse tipo de conteúdo e cortar ele pela raiz. Mas o problema segue rolando e segue prosperando e sabe, que nem um fungo digital, ele segue aí proliferando.